Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, dia 25, sábado, 33ª semana do Tempo Comum, e celebramos hoje, nesse dia, a memória de Santa Maria no sábado, missa votiva a Nossa Senhora, e eu quero te convidar a tomar em mãos o Evangelho, que está em Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão os filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, vejam, os saduceus, um outro partido político dentro do judaísmo da época de Jesus, tinha uma visão peculiar acerca da morte e da ressurreição. Eles entendiam a morte como sendo algo eterno, sem volta, e não criam na ressurreição. Eles não davam a Deus esse crédito. Eles acreditavam num Deus que criou todo o universo, que fez todas as coisas, mas não davam a esse Deus que tirou tudo do nada o poder de poder trazer de volta à vida aquele que estava morto. Então vejam, era uma fé um tanto quanto inconsistente. E também uma fé materialista. Porque para eles deveria vigorar o carpe diem, o aproveitar o dia, porque o homem tinha somente essa vida. Não haveria possibilidade de uma vida nova, e muito menos uma vida que tivesse a sua origem na morte, ou seja, que vencesse o aguilhão da morte e novamente pudesse estar aí diante de Deus. Ora, nós cristãos católicos, nós que cremos na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós que somos do povo nascido do lado aberto de Jesus pela lança do soldado na cruz, nós acreditamos que do mesmo modo como o Senhor ressuscitou, do mesmo modo como a Virgem Maria, que não cometeu pecado, foi assunta aos céus em corpo e alma e vive ao lado do seu Filho Jesus, nós um dia também participaremos da mesma sorte. Nós um dia seremos ressuscitados. E Jesus fala disso no Evangelho. Aqueles que ressuscitarem serão filhos de Deus e não morrerão jamais. É promessa do Senhor que todos aqueles que morrerem na sua graça, que morrerem sem pecado mortal, que chegarem à sua presença no reino dos céus, um dia ressuscitarão para a nova vida, para o novo céu e a nova terra. Vejam, a Virgem Maria, que nós celebramos hoje nesse sábado, sua memória votiva, a Virgem Maria já participa dessa glória. Ela, aliás, não precisou nem morrer. Nós falamos na tradição cristã da dormição de Maria. E por quê? São Paulo, na carta aos Romanos, nos explica isso. O salário da morte é o pecado. Logo, quem não pecou não pode morrer. A Virgem não morreu, não foi prisioneira da morte, seu corpo não se decompôs como o corpo do seu Filho Jesus. Não poderia ter uma sorte diferente aquela que gerou sem pecado Deus feito homem. E se Maria e Jesus, como primícias dos que morreram,
ressuscitaram e estão no céu, nós também passaremos por essa grande alegria. Agora, para isso, nós precisamos nos preparar ao longo de toda a nossa vida. Reafirmarmos sempre no nosso coração: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Senhor, eu quero, ajuda-me a vencer o pecado. Senhor, dá-me a graça de um dia estar contigo pela eternidade no reino dos céus. Que Deus te abençoe e até amanhã.